Nossa adverte. O conteúdo aqui exposto é inteiramente empírico e baseado em entendimentos pessoais, não devendo jamais ser tomado como verdade absoluta. Alguns usuários podem apresentar efeitos colaterais, como questionamento de certezas, crise existencial, epifanias inesperadas, lapsos de liberdade, formação de pensamento crítico e vontade súbita de largar tudo e morar no mato. Em caso de sintomas, aproveite. Imagina que você tá na sua casa num dia qualquer e, de repente, ao abrir, você se depara com um grupo de artistas alternativos dizendo: Nós encontramos o homem mais chato do mundo. E eles fazem isso com todos os seus vizinhos. Aí uma multidão curiosa vai se formando para conferir a informação. Quando vocês chegam ao apartamento indicado, encontram um homem comum, ou como o texto diz, assustadoramente vulgar. O George Garvey, o tal homem, não tem nada extraordinário, mas é justamente isso que o torna famoso, a sua completa mediocridade transformada em objeto de estudo por um grupo de artistas que se achavam superior. E por mais incrível que pareça, eu não tô falando das redes sociais. Isso foi escrito em 1995, por Ray Bradbury, em O País de Outubro. E muito antes disso, lá em 1967, o escritor francês Guy Debord já pensava sobre o tema, em A Sociedade do Espetáculo, que é um ensaio com uma ideia radical de que nós vivemos em um mundo onde todas as relações sociais passaram a ser mediadas por representações, inclusive a relação que nós temos conosco mesmo. Sabe, tudo virou performance. E pro Debord, o espetáculo ele não é só a mídia, é a própria lógica que orienta e dá base para o capitalismo moderno. Tudo vira mercadoria, tudo precisa chamar atenção, tudo é consumido até o limite. Assim, até o tédio de um homem como George Garvey vira atração. E no conto do Bradbury, com o passar do tempo, a vulgaridade do George começa a ser explicada. Começa na educação, depois na família, o trabalho no escritório. Tudo contribuiu para reprimir aquilo que ele poderia ter sido. Ele foi moldado por um sistema que não incentiva a singularidade, mas a conformidade. É um sistema que lhe entrega um ideal e exige que ele pague com a própria vida para tentar alcançá-lo. E a teoria do Debord encontra fundamento em tempos anteriores ao seu, lá no século XVIII, nos estudos do famoso sociólogo, também francês, Émile Durkheim, que definiu os fatos sociais, que nada mais são do que maneiras coletivas de agir, pensar e sentir, de caráter exterior, generalizado e coercitivo ao indivíduo. Ou seja, basta você existir em sociedade para que inúmeras regras de costume e moral se imponham a você. A forma como você se veste, o que você come, qual rumo financeiro você vai seguir. Mesmo que você não perceba, o tempo todo o mundo já está te dizendo como você deve agir. O Durkheim mostrava que somos moldados por estruturas que nos antecedem. Já o Debord, décadas depois, mostra como essas mesmas estruturas passam a operar sob a lógica do espetáculo. Não basta apenas se conformar, agora é preciso performar. O que antes era uma regra silenciosa de conduta, agora vira imagem, precisa chamar atenção, precisa ser consumido. Com o tempo, toda aquela espetacular futilidade do George começa a perder o brilho, e as pessoas vão sumindo. Então o George decide radicalizar. Ele leva sua mediocridade ao extremo. Começa a substituir partes do próprio corpo por objetos que reforcem aquele materialismo raso que o colocou no topo. Ele vira um personagem, uma caricatura, um produto. E agora, adotando um tom mais pessoal, às vezes, por volta das 11 da noite, quando eu tô voltando da faculdade, eu olho pro vagão do trem e eu vejo pessoas cansadas mexendo no celular. E eu fico pensando que são pessoas que saem de casa todos os dias para produzir o que mantém o país funcionando, mas que muitas vezes só conseguem usufruir do resultado do próprio trabalho pelos stories de algum influenciador. E do outro lado, estão as ondas diárias de influência ao consumo. Até a coisa mais banal assume o holofote e vira uma espécie de sátira, um espetáculo do qual você não pode deixar de fazer parte, senão você fica para trás. Até grandes causas se transformam em produto do capitalismo, ou seja, tudo alimenta a sociedade que foi descrita lá atrás pelo Debord. Então, é difícil imaginar como acabar com isso. Mas, por incrível que pareça, o Debord sugere algo. Ele diz que nós deveríamos entrar em estado de consciência.
E não é uma consciência performática, como exaltação da solitude ou alienação da realidade, não. Mas uma consciência coletiva, uma ressignificação da vida, dos espaços e até mesmo de você. Nós devemos deixar o local de meros receptores e assumir uma postura ativa quanto às representações que nos permeiam. Ou seja, tá tudo bem se você quiser comemorando do amor enquanto caminha com sua ecobag, mas tenha a percepção de que existem inúmeros fatores externos que te levaram àquilo. Então, tudo que eu disse até aqui pode ser resumido em 3 perguntas. Até onde a sua vida é realmente sua? Quanto do que você acredita realmente te pertence? E até que ponto o que você faz realmente vem de você ou é mera performance? A verdade é que, vivendo dentro de um grande espetáculo, a gente se esquece do óbvio. Nós também estamos em cena.